pouquinho a página 6, ok? Só para nós relembrarmos. Nós iniciamos o Present Continuous, que é uma ação que está em progresso, que está em desenvolvimento, que está acontecendo no momento que estamos falando. Então, nós tivemos aqui, né, vimos algumas frases, ó, como they are spending a lot of time in front of other screens. Eles estão gastando ou passando muito tempo na frente de outras telas. They are spending, ó, Present Continuous, o verbo to be e o ing no verbo principal, que corresponde ao nosso NDO, né? Jogando, brincando. Ó, teenagers are watching both cable and streaming services. Ó, os adolescentes estão assistindo ambos, serviços de TV a cabo ou streaming. Então, a gente usa o verbo be e a gente acrescenta as 3 letrinhas lá no verbo principal, o ing. Ok? Só recapitulando. Aí, no item 2, nós formamos ali como é a estrutura do present continuous. Aí, nós usamos o sujeito, aqui na primeira linha, subject. Na segunda linha, nós usamos o verbo be, certo? Plus verbo be, que seria o am, o is ou o are. E o complemento com o verbo principal, usando o ing, né? Vimos também, né, a definição, ó, we use the present continuous to mention actions in progress or to describe scenes. Usamos o presente contínuo para mencionar ações perdão, em progresso ou descrever cenas. Por exemplo, vocês estão me ouvindo. Ó, então, eu estou descrevendo o que está acontecendo. Em inglês ficaria, you are listening to me. You are listening to me. Vocês estão me ouvindo, certo? It indicates that something is happening at the moment of speech, or is an ongoing activity. Então, indica, né, que algo está acontecendo no momento que fala, ou uma atividade em progresso, certo? Aí nós temos aqui um exemplozinho que nós vimos também. Dave watches TV in the evening. Ó, simple present, que a gente já estudou. Dave assiste TV à noite. Dave assiste TV à noite. Então, é uma ação que ele faz toda a noite. Agora, se eu estiver descrevendo o que ele está fazendo no momento, como é que ficaria? David is watching his favorite TV show right now. Ele está assistindo o seu programa de TV favorito agora mesmo. Então, eu uso o verbo be e uso o ing no verbo principal. Ok? Aí depois revisamos o item 3, que era para completar com o verbo be. Está tudo completinho aí na apostila de vocês? Faltou alguma coisa ou não? Não. Dê uma olhadinha aí. Tá? Ok, então está tudo certinho. Revisamos isso aqui. Depois, mudamos o verbo be para fazer formas negativas. O que acontece na forma negativa no present continuous? E interrogativa. Na interrogativa, o verbo be passa para frente do sujeito, né, do pronome ou do substantivo, né, do sujeito da frase. Como no exemplos aqui, ó. Are teenagers watching streaming services? Os adolescentes estão assistindo serviços de streaming? Eles estão assistindo streaming? Então, o verbo be passa para frente do adolescentes. Já na forma negativa, ficaria they aren't, they are not watching as much broadcast TV nowadays. Então, ó, eles não estão assistindo. Daí a gente usa o verbo be depois do pronome, volta ao normal, né? Como se fosse afirmativo, só que ganha um not. Aí tu tens a opção de usar a forma completa, are not, ou a forma abreviada, aren't. Ok? Vimos o item 4, com o uso do be. How do you ask question with be? Como fazemos perguntas com o be, né? Colocando ali o verbo be no início da frase, antes do sujeito, como a gente viu. Também revisamos, no present continuous, nós acrescentamos o ing, né, que é correspondente ao nosso NDO, nos verbos. Então, quando o verbo terminar em E, mas antes do E tiver uma consoante, como dance, por exemplo, o que acontece com a letrinha E?
Se o verbo terminar em E e antes do E tiver uma consoante, o que é que acontece com o E? Ele tira o E e coloca o int. Great, perfect, that's it, perfeito, isso mesmo, sai o E e acrescenta o ING, né? Caso o verbo terminar na sequência, consoante, vogal, consoante, for um monossílabo, o que é que acontece com a última consoante, se as últimas três letrinhas forem C, V, C, ou seja, consoante, vogal, consoante, o que é que acontece com a última consoante? Isso, eu repito, a última consoante acrescento o ING. Isso é perfeito. Ok. Então, tudo isso a gente só revisando, né? Porque como a gente fica uma semana sem aula, então é importante, né, a gente dar uma recapitulada, mesmo que leve um tempinho. Ok. Now, your turn. No your turn, number one, have we done it? Já fizemos a número 1 ou não? Sim, e corrigimos. A 2 a gente vai fazer hoje. Ok, perfeito. Então, só relembrando, né? No your turn, vocês teriam que montar frases acrescentando o ing. Janaína is cooking, is coloring her book. Janaína is coloring her book. Tobias and his cousins are singing in a karaoke contest. Letter C, a group of friends is watching videos on demand. E letter D, my sister and I are relaxing with our grandparents. Agora, a questão 2 é o mesmo estilo. A diferença é que na questão 2 você vai completar os espaços ali com o verbo que está entre parênteses. Só que tem um detalhe, ó, às vezes tem dois espaçozinhos aqui, como é o caso da primeira frase. Carla, ela pergunta, Hey, Lisa, what? Aí como é que ficaria a frase usando o do? Lembrando que a gente tem que usar o verbo be e tem que acrescentar o ing no verbo principal. Como é que ficaria? Eu vou até colocar essa primeira aqui no chat para vocês olharem. Então ficaria what já está ali, né? Aí ficaria are no primeiro espaço. O you já está, certo? E aí você usaria o do no segundo espaço com o ing, certo? What are you doing? Então ficaria assim, ok? Então, esse seria o primeiro exercício. What are you doing? Aí, no segundo espaço, ó, na frase de baixo, ó, seria o verbo do na forma negativa. E um detalhe que eu estou usando o I aqui, ó. Só que o I tem um apóstrofo. Lembra? Quando a gente usa o verbo be na forma abreviada, na primeira pessoa, como é que vai ficar? Vocês vão tentar fazer, depois a gente vai conferir. E na segunda linha, eu estou usando a palavrinha just. O just é só para enfatizar, tá? Aí ficaria, eu estou, o just quer dizer apenas, tá? O just ficaria apenas. É a palavrinha apenas. Aí ficaria, eu estou, o I já está aqui, né? O eu. Estou apenas batendo papo online. Chat, né? Bater papo. Então, eu estou apenas batendo papo online. Aí, o que, é que vocês vão fazer? Eu vou dar um tempinho agora para vocês e vocês vão completar ali os espaços com os verbos no present continuous. Ok? A little time to do. If you have any question, ask me right now. Se tiver alguma perguntinha, pergunta agora, tá? Na hora que você estiver fazendo o exercício. Estou aqui à disposição. Um tempinho, então, para fazer. Só peço desculpas pelo barulho, né? Tem alguém cortando grama aqui na vizinhança. Eu vou colocar aqui, vou me mutar, mas aí qualquer coisa vocês me chamam.
Prof, é possível ter que colocar um ing 2 vezes ou é só uma? Se tiver 2 verbos, né, de ação, aí tem que ir 2 vezes, tá? Só se tiver 2 verbos. Aonde, por exemplo? É que Deixa eu aqui ver se na tem alguma Carla, frase. daí tem o what e... Ah, sim, o what e o make. Os dois vão com ing, perfeito. Os dois irão, tá? Só que aí, o verbo be é só lá no início, não precisa colocar o verbo be depois, antes do make. Ele só vai antes do what. Entendeu? Certo, minha querida? O verbo be só vai na frente do primeiro verbo. Aí no segundo verbo, Yes. aí ele não precisa mais. Ó. Alright. Ok. Guys, are you ready? Can we check? Terminaram, pessoal? Podemos conferir? Yes. All right, so let's go. Okay. Let me see here. The first one. Hey, Lisa, a Carla pergunta.
What are you doing? Certo? Então, eu uso are no primeiro espaço e o do com ing no segundo espaço. A Lisa responde usando o verbo do na forma negativa. Como ficaria o verbo do na forma negativa usando o ing? Let me see. Matheus Bresciani, como é que ficaria a sua frase? Como é que você leria para a gente? Matheus Bresciani. Quem não tem um microfone, se quiser usar o chat ali, pode usar, tá? Para responder. Mas pode usar o chat aí para responder, para usar a frase. Tem aluno que não tem microfone, mas usa, coloca a resposta no chat, tá, Matheus? Se quiser usar, eu agradeço. Seria legal. Tá, quem responde então? Mas pode usar o chat também. Quem é que pode responder a segunda frasezinha? Como ficaria? Ayumi. Pode ser? Ayumi. Felipe. Pode ser, Felipe? Pode Sim. responder? Opa! Great guy, great. Vai usar o chat ou vai usar o microfone? Microfone. Ok. Let's go, guy. Not doing. I'm not doing. Seria assim, I'm not doing. Deixa eu só completar aqui a tua resposta. Colocar aqui no chat. Como já tem o apóstrofo, eu uso então o M, o not separado e o doing. Ó, então ficaria assim. I'm not doing, certo? Como o Felipe completou ali, I'm not doing anything. Aí depois, I am como é que ficaria? just I chatting. am just Chatting. chatting. Okay, guy. Great, Felipe. Thank you a lot, man. Thank you a lot. I'm gonna write on the chat, just to check it out. Então ficaria, como o Felipe respondeu, ó, am, aí tem o just, eu vou colocar a barrinha para representar o just. E o chat, sorry, guys. Observe que o chat é um monossílabo que tem CVC, consoante, vogal, consoante. Então, eu repito o T e acrescento o ING. Ok? I'm chatting. I'm just chatting. Certo? Ok, Felipe. Thank you a lot. Então, I'm not doing anything. I'm chatting. You. Você. Aí a Carla responde. My mom and I, minha mãe e eu, quem completa? My mom and I, minha mãe e eu. Maria Angélica, pode completar? My mom and I, minha mãe e eu. Ó, watch, como é que ficaria? My mom and I, pode ser a Maria Angélica, pode ser. Pode usar o chat ali, caso não tiver o microfone, né? My mom and I. Como é que você completaria o watch? Videos on the internet and making some pizza. Ok, thank you. Ok, então, completando ali a resposta da Maria Angélica, are watching, are watching, estamos assistindo. Tá tudo ali no chat, tá, gente? Quem está acompanhando e quiser conferir ali a frase, ó, o que vocês estão respondendo, eu estou colocando no chat. Are watching. My mom and I are watching recipe videos on the internet. And, como a Maria Angélica completou ali, pode repetir, Maria Angélica, o make como fica? And making, né? Ó, então aquela hora, ó,
Acho que não sei se foi a Letícia que tinha perguntado se tinha que colocar o are de novo, 2 vezes o verbo be. Naquela hora quem perguntou. Então, ó, só na frente do are e do making não precisa, porque é a mesma frase, né? E é o mesmo sujeito. Então, só na frente do are. Ô, prof, foi eu que perguntei. Ok, então, minha querida, ó, ficaria assim, are watching some recipes, videos on TV and making, ok? And making some pizza. Ok, continuando. Cool. It sounds like you. Como é que ficaria o have? It sounds like you. Como eu completaria com o have? Como é que ele ficaria no present continuous? Quem completa para o teacher aqui? Quem é que fala ou escreve ali no chat? Sofia, pode ser? Sofia Duarte. A Sofia colocou are having. Great. Ó, tá lindo. Ó, nem vou precisar escrever porque tá certinho. Ó, are having. Tá? Só o are ali, né? Letra minúscula. Perfeito. O A, né? Do are. Do A do are having. Cool. It sounds like you are having fun. Legal. Parece que vocês estão se divertindo. Né? Seria a sequência da fala, da Lisa. It sounds like you are having fun. Are having. A Carla responde, would you like to come over? Você gostaria de vir aqui? A Lisa responde, sure, I... Como é que eu completaria? Depois do I, o que é que vem? O already quer dizer já. Posso Okay. responder, prof? Quem completa? I. Please, quem é? Quem é que está O falando? Felipe. Felipe, please, get it down. Write down there. Sir, I am. Sir, I am. I am Red already jetting. getting dressed. Perfeito. Getting. Perfeito. Thank you, Felipe. Thanks a lot, guy. So, sure, claro, né? I am. Então fica I am, o am na frente do already. E o get, como o Felipe respondeu, ganha o ing. E não esqueçam de repetir o T. Por quê? Porque é consoante, vogal consoante é monossílabo. Deixa eu colocar aqui. Am. Aí, no lugar da barrinha, né? O already. E depois o getting. Ó. I am getting dressed. Com certeza, já estou me vestindo, ela fala, né? Tá, continuando. I'm getting Nossa, dressed. que apressada, Great. já tava se vestindo quando ela tava já mandando a mensagem. É verdade, já estava antecipando. Perfeito. Great, see you. Ótimo, até logo. Aí termina ali o diálogo, né, entre a Carla e a Liza. Ok, galera? Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita alguma frasezinha aqui para completar? Tá tudo ok? A gente colocou praticamente tudo no chat ali, né? É só seguir a sequência, fazer a sequência ali certinho. Ok? Let's go to the next. Eu não entendi muito bem o negócio. Pode repetir a pergunta? É como a gente sabe que depois do in vem o are, o is ou iam mesmo? Porque Então, me lembra aí depois nós do temos in que vem am. lembrar, a Letícia que está falando? Ou é a Sofia? Sofia. A Sofia? Ok. Então, Sofia, assim, ó, você tem que lembrar o pronome pessoal e o verbo be, que a gente viu lá no início do bimestre. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esses são os pronomes pessoais com os seus verbos to be, o verbo be, certo? E aí, sempre que você usar o I, você tem que saber que o verbo be de I é am. Sempre que você usar o she, o he, o it, você tem que saber que o verbo é is. Por exemplo, se você usar a Sofia, é Sofia is, certo? Se for plural, we, nós, aí o verbo é are. Então, tem sempre que observar a conjugação do verbo be. Tá? Lá na primeira apostila, a nossa tem, né, os pronomes pessoais e o verbo be. É sempre uma continuação. Tá? Então, o pronome pessoal e o verbo be
são fundamentos que a gente tem que saber no inglês sempre, porque eles sempre vão estar ali envolvidos na frase. A gente vai estudar o passado deles, a gente vai estudar o futuro, certo? Vamos ver também prof. Então é por isso que outros ali na verbais. Carla tá a, porque é plural. Isso, Ela Carla. e a mãe dela. Isso, ela e a mãe dela, é o they, é elas. Exatamente, por isso que é are. É a Carla e a mãe dela, my mom and I. Certo? Então tem que ficar atentos, que por isso que é are. Tá? Se fosse só o I, seria am. Se fosse só o eu ali. Se fosse só o my mom, né, seria isso. Ou se fosse só a Carla, né, se fosse só a Carla, seria isso também. Ok? Então sempre tem que observar ali o uso do verbo be, qual é o pronome que está sendo usado. Alright? Students, let's do the exercise number 3. Look at the images and write negative and affirmative sentences in the present continuous. Então é o seguinte, ó. Vocês vão escrever frases negativas e afirmativas. As negativas vão ter ali o sinalzinho de menos antes do verbo. E as afirmativas vão ter o sinal de mais, né, de positivo, antes do verbo. Então nós temos ali, ó, 3 frases. O Sam, com o verbo sing, que é cantar. Aí, como está colocando ali sinal negativo, então a frase é negativa. E depois, o que ele está fazendo? Aí é o verbo dance. Então, é como eu vou fazer em português, tá? Não em inglês, ó. Sam não está cantando. Ponto. Ele está dançando um show de talento. Certo? Depois nós temos my parents and I, meus pais e eu. Aí, entre parênteses ali depois da barrinha, tem um sinal negativo para o verbo shop, que é comprar. E depois o sinal positivo, que é ir ao cinema. Depois o you, que é você, sinal negativo para ouvir música, e sinal positivo para fazer a tarefa. Aí como ficaria a frase? I'm gonna give you a little time to do this exercise. Go ahead. Tempinho, então, para fazer esse exercício. Vamos em frente.
Okay, guys, let's check it. Who can read the letter A? Quem pode ler a letra A? Ok, Rayane. I Yes, you can. You can answer. Ó, aí no lugar do doesn't, teria que ser isn't, e o sing ganharia o ing, tá? Daí ficaria assim, ó. Sam isn't. Ok, ó, singing. Ó, Sam isn't singing. Aí depois o que é que vai colocar? Tá. He is dancing, certo? At the talent show. Ó, então. Ah, não tem problema, minha querida. Por isso que é importante fazer. Independente de acertar ou errar, tá? Não temos obrigação nenhuma de acertar. É importante fazer para observar onde você errou e aprender ali, né? Corrigir ali aquele errinho. E aí depois você não erra mais, porque você está corrigindo o que você fez. Então, no lugar do doesn't é o isn't, e o sing ganha o ing, ok? Então fica Sam isn't singing, ponto. He is dancing at the talent show. Ok? Mas de qualquer forma, valeu a participação. Para mim não importa se acerta ou erra. O que conta para mim é a participação. Ok. Letter B. My parents and I shop. E depois we go to the cinema. You can read this one. Quem pode ler essa? Você vira ali no chat. posso, prof? Please. É, mas eu falo errado, não faz mal? No. Com certeza. É que sabe como eu sou, né? Eu leio como tá escrito. É, my parents and I And not Ó, my parents and I are, certo? are not shopping. Isso. Great. Deixa eu só repetir a tua frase, então. My parents and I are not shopping. Não esqueçam de repetir o P, porque é CVC, consoante, vogal, consoante, as últimas 3 letras e é um monossílabo. My parents and I are not shopping, certo? Ponto. Depois, como é que fica a segunda frase? É, hey are. We are. Isso. We are Going. Going, isso. Tava lendo errado. To the cinema. To the cinema. Ok. Let To me the write on the cinema. chat. Então, my parents and I are into shopping. We are going to the cinema. Perfeito. My parents and I aren't shopping. Ó, exatamente como a Sofia fez. My parents and I aren't shopping. Ponto. We are going to the cinema. Ô, prof, Pode falar. sabia que tem uns brinquedos que se chamam Shopkins? Ah, sim. É igualzinho assim que se Já ouvi falar assim. Ok. My parents and I aren't shopping. We are going to the cinema. Perfeito. E vamos para a última frase, então. Vamos lá. Quem pode ler essa? You listen to music, you do homework. Who can read this one? Quem pode ler essa aí? Opa, a Clara já prof, a colocou. Clara já respondeu. A Clara respondeu, legal. Vamos ver como é que ficou a frase da Clara. You are not listening to music. Ponto. You are doing homework. Just perfect, Clara. Just perfect. Great.
Ótimo, perfeita frase. Ó, não precisa nem eu colocar ali, porque está tudo certinho. You are not listening to music, you are doing homework. Você não está escutando música, você está fazendo a tarefa. Então, descrevendo o que está acontecendo no momento. Então, é importante que vocês saibam o tempo verbal, o contexto, né? Porque que a gente está usando esse tipo de frase, o verbo be, o ing. Então, o tempo verbal composto. Então, ele necessita, né, das duas expressões ali para poder montar a frase certinho. Ok? Estudantes, that's all for today. Isso é tudo por hoje. See you next Tuesday. Vejo vocês na próxima terça-feira, certo? Com a sequência dos exercícios. Alright? Have a great week and see you next Tuesday. Goodbye. Tenha uma ótima semana e Goodbye. terça-feira. Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Tchau. Tchau, tchau, queridos.